24 de novembro de 2020. Hoje, terça-feira, a igreja celebra a memória dos santos André Dulac e seus companheiros, presbítero e mártir. Meus irmãos, minhas irmãs, muito bom dia. A liturgia de hoje, dessa terça-feira, nos apresenta o texto do Evangelho de Lucas 21, versículos do 5 ao 11. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais essas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que essas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e ainda, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo. Um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos nos aproximando do fim do ano litúrgico. E a liturgia vai nos apresentar textos escatológicos que vai nos apontar de fato que este mundo, esta terra, ela há de findar. Quantas vezes nós ou as pessoas com quem convivemos também se deparam com as coisas do mundo? Como estavam aquelas pessoas contemplando o templo de Jerusalém, as belas pedras, as ofertas, admiradas com a grandeza do templo. Nós também, às vezes, as pessoas, de maneira geral, nos distraímos ou admiramos as coisas do mundo, construímos sonhos, planos neste mundo. E Jesus vai dizer para nós o que disse aquele povo que estava contemplando aquele santuário gigantesco: Vós admirais essas coisas? Dias virão que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Por isso, meus irmãos, nós devemos ter metas neste mundo, devemos ter sonhos, devemos construir planos, projetos, sim, mas o nosso coração deve estar fixado em Jesus nosso Senhor. Nós não podemos colocar a nossa esperança nas coisas desse mundo, porque tudo vai passar, não ficará pedra sobre pedra. Nós não sabemos quando chegará o nosso dia e qual será a nossa hora. Nós não sabemos. O livro do Apocalipse, a leitura de hoje, Apocalipse 14, versículos do 14 ao 19, vai dizer assim, na visão de João: Eu vi uma nuvem branca e sentado na nuvem alguém que se parecia um filho de homem. E saiu do templo um outro anjo gritando em voz alta para aquele que estava sentado na nuvem: Lança tua foice e ceifa, porque chegou a hora. Chegou a hora da colheita. A seara da terra está madura. Chegou a hora da colheita. Amados irmãos e irmãs, esta hora da colheita pode ser a nossa morte. A hora da colheita pode ser o dia do juízo final. Nós não sabemos quando, nem o dia e nem a hora. Por isso nós devemos nos preparar para quando o Senhor se apresentar para nós,
de fato nós estejamos com o coração repleto de amor, de graça e participemos assim dos céus. Hoje nós celebramos vários santos mártires. Santo André Dũng-Lạc e os seus companheiros mártires. Ele era padre no extremo oriente da Ásia, nas regiões do Vietnã de hoje. O evangelho vinha sendo anunciado desde o século XVI, só que nos séculos 17, 18, 19, mais precisamente nos anos de 1625 a 1886, aconteceu um período de paz, mas os governantes dessas regiões fizeram para despertar o ódio contra a religião cristã e os discípulos de Cristo. Fizeram muitas ações contrárias à igreja. Mas quanto mais perseguidos os cristãos, maior era o seu fervor. E como resultado desse fervor cristão, foi um elevadíssimo número de mártires. O Papa João Paulo II, em 88, inscreveu 117 santos mártires no rol, no elenco do martírio. 11 missionários dominicanos espanhóis, 10 franceses, 96 mártires vietnamitas, 8 são bispos, 50 são padres, 59 são leigos, de diversas idades, condições sociais, na maioria pais e mães de família, com catequistas no meio, seminaristas, militares, pessoas que deram a vida por Cristo, para o anúncio do Evangelho. Nós vivemos um tempo pacífico em nosso país, mas dias virão em que a nossa fé vai ser reclamada, nós seremos interrogados. Dias virão em nosso país em que os cristãos serão mortos pela palavra de Deus. E aí, de qual lado nós estaremos, se aqui estivermos ainda? Por isso, o professar a fé em Cristo, o seguimento de Cristo é algo sério, nós devemos nos decidir com a vida. Será que estamos nos preparando de fato para dar a vida por Cristo? Ou será que estamos doando já a nossa vida, entregando a Ele? Ou os nossos apegos estão nas coisas deste mundo, como começamos a refletir no dia de hoje? As coisas do mundo têm nos admirado ou de fato as coisas de Deus? Que Deus nos ajude a refletirmos e que os nossos corações possam estar fixos em Cristo, como o único Senhor, como o único que não vai passar na nossa vida. Deus abençoe, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. E lembre sempre, Deus está no comando de tudo.